Eu peço-te um minuto que não é de silêncio. Um minuto de cala-ódio que vibra no teu telemóvel. É lá que te convencem que o sucesso é luxo, posse e cilindrada. Dizem-te que o lugar da mulher é em casa e de preferência calada. E se ela sai de saia, então que não saia sem mim. Ouves, ris, partilhas e não pensas por ti. Trava o algoritmo que só te mente. Acredita que ser homem pode ser diferente. Together we can. Vodafone. Tempo para o Antes pelo Contrário com José Eduardo Martins e Pedro Delgado Alves. Boa noite a ambos, bem-vindos. Estamos já nas derradeiras horas da campanha presidencial em busca de um lugar na segunda volta. José Eduardo, a denúncia de assédio não está a alargar a campanha de Coutinho Figueiredo, o que levou o candidato, como ouvimos agora, a reforçar e a apontar o dedo aos jornalistas. É possível recuperar disto e do erro político de se ter referido a Ventura em apenas 24 horas? A prova de que todo o nosso programa é bastante espontâneo é que eu adorava não falar sobre isso, sobre a pergunta que acabaste de me fazer, e vou procurar não o fazer. Sobre o tema, sobre este último tema da campanha, só duas reflexões muito breves. Primeira, esta campanha distinguiu-se por duas coisas, a primeira das quais por ser particularmente violenta, e não é violenta como devia ser no combate político, quando há candidaturas atomizadas, aqueles que são apoiados por partidos não fidelizam sequer o eleitorado dos partidos. Podia ter havido aqui uma hipótese para fazer uma coisa diferente. Ora, basicamente, o Coutinho Figueiredo tentou inventar o André Ventura dos últimos 4 dias. Não existe nenhum André Ventura dos últimos 4 dias. O que existe aqui é que, na comparação, André Ventura continuou igualzinho ao que era, mas tudo o que se passou à volta foi de tal maneira cheio de lama desde o princípio. Vamos lá ver. A campanha toldada para baixo com os piores temas não começou com os problemas de Coutinho de Figueiredo, começou muito antes e pela mão dos candidatos. Nós tivemos um candidato que era o candidato suprapartidário, que acabou a dizer que ora funda um partido, ora não funda um partido, Gouveia e Melo, que se comportou como um adolescente quando começou a perder o pé nas sondagens. Em vez de explicar porque é que queria ser presidente, dedicou-se apenas e só a ser porta-voz de insinuações em ONU e em entrevistas para tentar degrir o outro candidato. Houve uma campanha inteira de vídeos de inteligência artificial que eu todos os dias de manhã recebia aqui de pessoas da SIC, de 3 ou 4 contas que a candidatura de Coutinho de Figueiredo nunca enjeitou e que emulavam os seus vídeos de campanha eleitoral, fazendo dele piloto de caças, de motocross, disto e daquilo, e tinham sempre em comum a característica quase mengeliana da pior extrema-direita que costumamos criticar, nem o Chega fez isso, de apocar fisicamente os outros candidatos. É uma coisa mesmo muito feia. Portanto, este caso do fim da campanha, o único comentário que me merece, enfim, é um bocado a sequência do que tem sido toda esta campanha de vendedor hiperativo de Coutinho de Figueiredo. Este caso tem só duas coisas para dizer. A primeira é de que se isto vai ser discutido na Justiça, não devemos discutir mais. Coisa diferente. Eu, então, enquanto não sou agente político de coisa nenhuma, não serei candidato a outra coisa, o Pedro é, acho que nós não o devemos discutir de todo. Isto vai ser discutido na Justiça, é uma coisa muito melindrosa. Surpreendem-me duas coisas. A facilidade com que se presume qualquer coisa, sendo que tudo o que devíamos presumir é igual para todos, contra a pessoa que faz a denúncia e não a vítima é mais a alegada vítima é mais maltratada que o alegado agressor. Segunda coisa, bom, pode ser que eu não acredito, o Coutinho de Figueiredo fosse eleito Presidente da República, nós começávamos íamos ser conhecidos do mundo inteiro depois da nossa eleição. Talvez não seja isso de que andemos à procura. Pedro, impacto destes dias de campanha agitada para Coutinho Figueiredo e se o candidato já está a acusar o desespero com as declarações que fez no dia de hoje? Olá, boa noite a ambos. Ora bem, a semana não começa bem e eu te diria que há duas razões diferentes para o candidato estar preocupado. Eu acho que a primeira eu até acho que é mais grave porque lhe terá, penso eu, ia dizer infelizmente, depois quero explicar melhor porque é que digo infelizmente, mas tem a ver com a forma como os eleitores percepcionam a importância de cada um destes temas. Mas eu acho que perdeu Coutinho Figueiredo potencialmente mais votos
com as suas declarações sobre Ventura, aquele que se apresentava como um candidato liberal, da democracia liberal, não foi capaz de traçar uma linha de separação com aquele que é inimigo da democracia liberal, dos valores constitucionais. Mas Daqueles tem em uma que estratégia para alargar aqui o eleitorado. Pois, mas para alargar muito, quem é garganeiro e que acha que apanha os eleitorados todos, depois no fim do dia provavelmente perde os eleitorados todos. E houve pessoas que, de uma perspectiva dos seus valores, axiológica, a nível do fundamento ideológico, pelas razões pelas quais aderiam à candidatura de Coutinho Figueiredo, vieram dizer com muita clareza, assim não. Com estas declarações e com a falta de clareza que identifico em relação a um ponto que para mim é muito importante, que é como é que alguém da área da direita, mais da direita liberal, mas de uma direita que no limite é uma direita liberal com os traços de conservadorismo que potencialmente também existe na iniciativa liberal, não se demarca ou não consegue ser claro quanto àquele que é o candidato que tem mais rejeição em todos os estudos e todos os indicadores e que de alguma maneira enfim, marca pela negativa dessa perspectiva, da própria caracterização ideológica e do espaço político que Coutinho de Figueiredo queria ocupar. Eu acho que estava já muito preocupado com a segunda volta, sem sequer, enfim, ter evidência suficiente que tinha conseguido passar a primeira e que tinha conseguido ultrapassar e superar esse obstáculo. E acho que esse erro político, esse é mesmo um erro, porque é declaração sua, feita no momento em que escolheu fazê-la, portanto não é algo que tem de reagir, e já vou ao segundo caso, em que tem que reagir no quadro de uma reta final de uma campanha. Não, é algo mesmo, erro autoimposto e depois, obviamente, com o desmentido a seguir ou com a correção das declarações, quem está a corrigir uma declaração já está a fazer gestão de crise para lá daquilo que ela merece. O segundo caso é um caso também em que é muito importante aquilo que o José Eduardo dizia há instantes. Eu acho que é importante também dizer outra coisa que eu também disse, isto é, neste contexto, nós que aqui estamos sentados, onde quer que estejamos e com a informação que dispomos, não podemos ter certezas de rigorosamente nada. Tudo o que dissermos é estar a presumir, a especular e é profundamente errado uma perspectiva do Estado de Direito. Ou seja, quer a pessoa que é acusada tem direito à sua presunção de inocência e o Coutinho de Figueiredo tem direito a ela, mas também a pessoa que é vítima ou que alega ser vítima ou que faz a queixa também tem direito à sua idoneidade, à preservação da sua dignidade e também não ser enxovalhada ou atacada no espaço público. É algo que nenhum de nós vai conseguir desempatar. Como temos que compreender duas coisas, evidentemente, assumindo que o que o Coutinho de Figueiredo está a dizer é verdade, que ele não fez nada disto, obviamente é de uma injustiça tremenda alguém ser confrontado no momento em que já não pode comprovar o inverso no decurso de uma campanha eleitoral com uma alegação com esta gravidade. Portanto, obviamente, se a verdade estiver do lado de Coutinho de Figueiredo, é de uma injustiça tremenda e percebe-se a revolta. Se por outro lado também coloquemos na posição inversa alguém que, portanto, se a verdade está do seu lado, é alguém que foi vítima de um avanço ou de um assédio sexual, também se sente que a pessoa que me assediou potencialmente poderá vir a ser Presidente da República, também há que compreender que da sua perspectiva, se for essa a verdade, também não é uma coisa aceitável. Agora, como é que desempatamos isto? Ora, por isso simplesmente não o conseguimos fazer. E, portanto, é extraordinariamente difícil, porque isto pode ter impacto, e pode ter impacto em muitos eleitores e em muitas pessoas, não há como resolver um problema insolúvel nos 4, 5 dias que estão na reta final de uma campanha eleitoral. Onde é que aqui há erro, se quisermos, da perspectiva do que Coutinho de Figueiredo ou da sua campanha podia ter feito diferente? Não era em deixar de dizer que é tudo mentira e negar com convicção. O ponto não é esse. É tudo o que hoje, talvez, e nos últimos dias temos visto. Ataque à comunicação social, que estava a fazer perguntas, enfim, no limite, são legítimas apenas porque o caso existe, não pode deixar de questioná-las. As outras questões relativas, se quisermos, a também não ser claro, quando os jornalistas fazem perguntas que são legítimas à própria iniciativa liberal, sobre se é verdade que a denúncia tinha ocorrido ou não, dizer que não alimenta campanhas negras e não responde, portanto, enfim, também falha, se quisermos, às suas obrigações de debate e de participação no espaço público e depois o arregimentar desta ideia da cabala ou não cabala, enfim, na ausência de provas é tão errado como a ausência de provas em sentido inverso. Portanto, é especialmente difícil gerir uma circunstância destas, mas pelo menos há um conjunto de coisas que poderia ter sido evitado e mesmo muito o que vemos. Enfim, acho que isso não é imputável diretamente ao candidato, como é que os seus apoiantes se comportam nas redes sociais, mas muito do que lemos nas redes sociais também não é muito aceitável da perspectiva de algo que algumas pessoas disseram com muita propriedade. Regra geral, quem faz uma denúncia, seja verdade ou não, não é esse o ponto. Mesmo quando verdade, nunca sai bem tratada do processo da sua mediatização. Ou seja, não sai do fim disto, digamos, robustecido. E, portanto, é uma coisa extremamente dura para toda a gente, seja qual for a verdade que vier a ser apurada. E não será apurada até domingo. Volto a dizer, consigo perceber a dimensão de injustiça de alguém que não consegue fazer a prova de um facto que é falso, se é que é falso. Mas houve aqui, Pedro, como classificou uma má gestão.
Sim. São legítimas as perguntas dos jornalistas e a forma como elas foram abordadas e respondidas, eu acho que também prejudicou mais a gestão da crise do que propriamente o facto de Certo é prejudicou a que- reta final da campanha. Certo é que tem efeitos também nas outras campanhas, nomeadamente José Eduardo na de Luís Marques Mendes. Hoje tivemos Cavaco Silva a entrar em cena, depois duas presenças de Luís Montenegro. Podem fazer a diferença estes apoios? Acrescentam, evidentemente, novamente registar pela 10ª vez que eu vou votar em Luís Marques Mendes e, portanto, as pessoas devem ler o que eu digo com Tem feito uma campanha competente, José Eduardo? Luís Marques Mendes foi a pessoa mais atacada pela lama do princípio desta campanha eleitoral e, apesar de tudo, resistiu. E resistiu bem, porque Marques Mendes, vamos lá ver, nós estamos a passar um ciclo político muito difícil. Nos últimos anos a extrema-direita cresceu brutalmente. Nós temos, basicamente, um governo que passou por 2 sobressaltos e, nesta altura, que estamos a ter um módico de crescimento económico e um módico de estabilidade, eu acho que agora acabou um bocadinho a brincadeira. Embora haja uma coisa que eu deixei por dizer há bocadinho e gostava de lá voltar atrás. Agora acabou um bocadinho a brincadeira, agora é preciso escolher um Presidente da República. Agora, depois desta lufa-lufa toda, ainda bem que há aqui um bocadinho para pararmos e para pensarmos e respirarmos, vão dizer o que é que nós queremos. E eu acho que, por ordem, as pessoas da direita têm que... a direita normal, a direita que não é a direita de vendedor ambulante, que anda à caça de tudo, não viu nenhum Ventura novo, nem o apelo ao voto ao Ventura na segunda volta. Pelo contrário, se confirmar a tendência que há 3 candidatos fortes, Marques Mendes, António José Seguro e André Ventura, porque se manteve ao lado de boa parte desta refrega e seguro ao seu eleitorado, nós temos que perceber quem é a pessoa que nos dá garantias de independência e estabilidade para o dia seguinte e, outro lado, quem é que nos dá a garantia que ganha André Ventura na segunda volta. Ora, nós temos um candidato de esquerda, António José Seguro, que basicamente está na posição mais estranha de todas, que é não há mais ninguém à esquerda. Os outros candidatos de esquerda, um apelo ao voto no outro candidato, que eu nunca vi em nenhuma eleição anterior, e os outros 2, o do PCP e o do Bloco de Esquerda, estão a fazer assim uma espécie de confirmação, de escritura da certidão de óbito dos respectivos partidos. E portanto... este candidato de esquerda fraco não tem muito menos possibilidades de fazer a linha vermelha de que o Pedro tanto gosta com a extrema-direita que nós precisamos no dia a seguir. E, portanto, agora que os neófitos estiveram e se espalharam, está na altura de nós pararmos um bocadinho com razoabilidade e pensar qual é o resultado que queremos de umas eleições presidenciais face a tudo o que vivemos fora de todas estas emoções e de inteligência artificial. Mas há uma coisa que eu há bocadinho me esqueci de dizer e preciso mesmo dizer. Eu não quero saber mais do tema de que estivemos a falar antes. Mas sobre a posição de um liberal e das mulheres, eu assisti a uma coisa completamente escabrosa da parte do Coutinho de Figueiredo. Aquela ideia que no direito estritamente das mulheres, porque é à sua saúde, independentemente da posição que temos a favor ou contra a interrupção voluntária da gravidez, é completamente indiferente. Estamos a discutir... Eu tive que levar o meu filho de 14 anos, este ano, a levantar-se da mesa para lhe explicar que isto, um liberal, respeita a autonomia individual e que este é um direito das mulheres. Se eu disser que uma mulher só interrompe a gravidez com a intervenção do parceiro, seja lá como for que isso é organizado, eu estou a voltar ao tempo do Dr. Salazar, em que as mulheres casadas tinham que pedir autorização para uma série de coisas. É este o candidato liberal e moderno. Convinha pôr a cabeça no lugar, porque de facto foram várias as vezes, e não só aquela em que o disse, que justificava acordar a dizer que não sabia onde tinha a cabeça. Um liberal a defender um retrocesso destes no direito das mulheres, repito, não tem nada a ver com ser contra ou a favor da IGV. É um ataque aos direitos que as mulheres conquistaram nos últimos 50 anos, inadmissível. Pedro, olhando para uma outra candidatura, gostou de ver hoje Jorge Pinto a jogar pelo seguro? Bem, eu acho que Jorge Pinto, isto no fundo é uma não desistência que baixa os braços, ou seja, eu acho que Jorge Pinto se colocou numa posição em que se tornou impossível desistir a favor de António José Seguro. Mas na prática as declarações que acaba por fazer são essas, ou seja, o que é que está a dizer? Está a fazer um juízo que muitas pessoas fazem
até tendo em conta a importância desta eleição. Já agora, durante muitos meses, tenho aqui dado nota que, enfim, não sendo apoiante formal de António José Seguro, ou não tendo anunciado apoio a nenhuma candidatura, e tendo até, enfim, também é conhecido e notório, fui diretor de campanha de outra pessoa há 10 anos, e portanto, muito tenho refletido sobre esta eleição. Eu acho que Mas agora está mais convencido, Pedro? Não, completamente. Já agora, que isso fique claro. Ou seja, a importância desta eleição, em que em 50 anos de democracia nunca tivemos o risco de um populista contrário intrinsecamente aos valores da Constituição, aos valores democráticos, poder ter um lugar, quase todos dizem, garantido na segunda volta. E em que, de facto, estão em causa os sedimentos da nossa democracia. E perante os candidatos que efetivamente foram a votos e que se apresentaram a eleições, reunindo 7.500 assinaturas no mínimo, aquele que dá garantias de defesa da Constituição, aquele que dá garantias também, que é um fator que eu valorizo, independentemente de ser num sentido ou noutro, de imparcialidade face também à gestão das relações institucionais com a Assembleia, com o Governo, um bocadinho a teoria dos ovos todos espalhados por mais do que um cesto, e também o fator que eu acho que é aquele que pesa igualmente a Jorge Pinto, que é a capacidade de passar à segunda volta. Porque limitar outros candidatos que até reuniriam estes requisitos, o próprio Jorge Pinto, pessoa comprometida com os valores da democracia, com os valores da Constituição, uma pessoa que também teria a capacidade de funcionar, não é como contrapeso ou como contravapor, mas como alguém que obrigasse a mais ponderação nas decisões do Governo, mas não tem capacidade, não tem votos, não tem intenções de voto, não tem a possibilidade de mobilizar uma passagem à segunda volta. E portanto, neste contexto, o voto de António José Seguro acaba por ser a consequência lógica, óbvia, de quem é adulto, maduro, e até digo de outra maneira, até Pedro, a título de depoimento pessoal. podemos Tem dizer 45 anos, tem 45 anos e uma filha de 3 anos. O mundo está uma desgraça, com tendência para piorar. E eu acho que temos que tomar decisões que são compatíveis com a defesa do modelo de vida democrático que gostamos, especialmente quando há pessoas que querem dividir a sociedade. Podemos dizer, Pedro, rapidamente, que Seguro é uma espécie de vestido preto destas eleições, como disse Cecília Martins? Como? Não percebi agora. Podemos dizer que Seguro é uma espécie de vestido preto destas eleições, como classificou Cecília Martins? Não, isso já agora, repare-se, olhando para a campanha que fez uma campanha, enfim, vamos lá ver, muitas pessoas acusavam não era muito concreto quanto às coisas que faria com o Presidente da República. Bom, o Presidente da República não tem esse papel, portanto, de todas as críticas é aquela que talvez menos conte. Mas destas coisas essenciais que eu dava nota, de compromisso com a Constituição, dar nota que respeitaria o papel institucional de cada um, acho que cumpriu aquilo que é expectável de um Presidente. E, portanto, e não são seguramente divergências que eu possa ter tido com ele há 10 anos e que até posso manter leituras que fiz diferentes sobre o seu papel, noutras funções que desempenhou, ou até a eventual preferência que teria por outros candidatos que não se apresentaram, que deve desviar o foco do que é essencial. E faço este juízo e vou votar então José Seguro no próximo domingo. E acho que muitas pessoas à esquerda de mim próprio, do Partido Socialista, fazem a mesma reflexão. Que candidato é que querem ter na segunda volta? Que lhes dê as garantias que o país será um país decente e que manterá a adesão a estes princípios fundamentais. E não estou a dizer que António José Seguro seja o único que reúne estes requisitos, mas é quem na minha área política está mais próximo de o fazer e também desempenhar um papel que eu não desvalorizo, volto a dizer, não é ser contra vapor ou de fazer oposição ao governo, é de representar uma obrigação para uma maioria que está muito ufana de si e às vezes arrogante, também ter a humildade de perceber que não é tudo à vontadinha e que há que ter algum respeito institucional pelo Parlamento e por um Presidente da República que desempenhará o seu papel. Portanto, a campanha ajudou-me a fazer esta reflexão. Devo dizer, saio do fim desta campanha esclarecido. Volto a dizer, voto na indicação do meu partido, não por ser do meu partido, coincidentemente acaba por sê-la por esta razão, mas há valores de facto muito importantes que estão em jogo nesta eleição e acho que no dia 19 ninguém quer refletir sobre decisões ainda mais difíceis que teria que ter numa segunda volta. Sim. Em que o perfil dos candidatos não dá estas garantias todas. Teremos seguramente outras reflexões a fazer a partir de dia 19. Estamos mesmo nos minutos finais. Gostaria ainda de vos ouvir um minuto para cada um sobre a situação no Irão. Tivemos o governo português a encerrar a embaixada no Irão. O que é que lhe parece, José Eduardo, que falta para os Estados Unidos avançarem para uma intervenção? Acho que neste momento vai ser bastante difícil, porque ninguém a deseja lá, e de Israel aos Estados sunitas do Golfo Pérsico, todos pediram, porque como todos têm bases americanas na região e não deixará de haver uma resposta de Teherão, é depois do que se tem passado na região uma agitação que ninguém deseja, e isso é por um lado bom, por outro lado para os iranianos, que é aqui o que conta, péssimo. Os iranianos, depois destes dias de repressão brutal, foram um bocadinho novamente deixados à sua sorte. E esta teocracia violenta, esta ditadura que impede que um país
extraordinário de 90 milhões de pessoas com recursos e uma localização privilegiadíssima. Se fosse uma democracia livre e se abrisse ao mundo, podia mudar muito do que o Pedro ali bem disse, que corre mal todos os dias à nossa volta, mas as últimas notícias são as piores, são as de que o regime sobreviveu face a uma onda particularmente violenta. Os relatos da imprensa internacional destacam basicamente que esta gente, mesmo quando as armas são fracas, atira a matar. A quantidade de ferimentos em olhos de manifestantes nos hospitais de Teherão e Machar são uma coisa inacreditável. Portanto, isto é um regime torcionário, violento, que fará tudo para se manter e ainda tem força para durar algum tempo. Portanto, coitados dos iranianos, ainda por cima, porque nós falamos deles 1/20 do que falamos dos palestinianos e, portanto, nem sequer grande ajuda da comunidade internacional. Aqueles que são os instigadores de todo o terrorismo à volta, nem sequer grande ajuda quando o povo se tenta libertar têm da comunidade internacional, em manifesta desproporção com outras coisas que nos entusiasmam. Pedro, que fotografia temos para os próximos dias no Irão? Ora bem, subscrevo tudo o que o Zé Eduardo dava nota. De facto, o potencial cultural da civilização persa, do que lhe vem atrás, faz falta até para estabilizar aquela região. Um povo que está sequestrado há quase 50 anos num regime autocrático, teocrático, que enfim, que faz do mais inimaginável no plano da proteção das liberdades individuais e que hoje é confrontado, para além disso, com outra dificuldade. Não há uma oposição evidente, democrática, forte no Irão. Não há um rosto para a oposição que pudesse mobilizar até o próprio plano externo, quando a única voz que aparece é do filho do Shah, por muito que seja uma pessoa hoje simpática, não tem uma ligação a um passado que também seja desejado ou desejável por muitos dos iranianos, porque tem memória também da repressão do regime do Shah, que foi o que habilitou no limite o que sucedeu. E mesmo as hesitações da administração de Trump, ou as dúvidas sobre se daí virá alguma coisa de bom, ou seja, até imaginemos um seguinte, que havia uma virtuosa intervenção que por um alinhamento dos astros até calhava por razões, pelas motivações erradas, que a administração de Trump até fizesse uma intervenção capaz de derrubar o regime. Primeiro tenho dúvidas que isso tivesse esse impacto, muitas vezes isso até ajuda a reforçar o orgulho interno e a dimensão nacional, mas por outro lado também o dia a seguir seria muito pior do que imaginaríamos, ou seja, até as administrações Bush com as suas ideias de mudança de regime ou de refundação ou de espalhar a democracia tinham pelo menos um plano reabilitador de valores e dos países que alegava ou que pretendia libertar. Infelizmente não só temos estas hesitações, como não antevejo que tenha sido este o último capítulo. Posso estar muito enganado, mas acho que, como o Zé Eduardo dizia, com toda a razão, ainda havia capacidade repressiva suficiente para esmagar esta revolta. Os próximos dias serão determinantes para saber se de facto há ou não, se ela pôs um ponto final nesta situação, mas os muitos milhões de iranianos a sofrer, muitos milhões de iranianos no exílio há largas décadas mereciam um desfecho melhor, e enfim, temos um cenário que não é dissonante com o resto de 2026, uma vez que é um 2026 dissonante, infelizmente aqui também no Irão. Fica clara essa ideia. Provavelmente. Pedro, José Eduardo, boa noite a ambos. Muito obrigada.